Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar a respeito do novo governo de Portugal e o plano apresentado no dia de ontem, dando ênfase, evidentemente, àquilo que nos interessa, que é a parte relacionada à imigração. Então, foi publicado ontem na imprensa portuguesa, trouxe aí várias informações e é sobre isto que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, queria lembrar a você que está assistindo ao canal pela primeira vez, que se inscreva no canal, que dê o like aos nossos vídeos, que marque o sininho na página do YouTube e compartilhe os vídeos, porque isto faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. E para você que já é nosso seguidor, que já está conosco, que envia sugestões, comentários, sugestões de pauta, críticas, enfim, estamos agradecidos a vocês por participarem e sempre lembrando que as respostas para grande parte das vossas dúvidas é feita como? Através dos shorts, através dos vídeos que são publicados no Instagram, no Facebook, no TikTok e também, por óbvio, aqui no nosso próprio canal do YouTube. Dito isto, vamos então falar sobre estas medidas, os ajustes na imigração aqui em Portugal. Uma das situações, eu vou deixar depois a matéria, vou linkar a matéria, vou colocar lá embaixo do vídeo aqui para vocês poderem entender. Mas eu vou abrir o vídeo com aquilo que é destaque e foi mencionado neste documento e que está nesta matéria também, logo em sua abertura. Abre aspas. Somos um país de portas abertas à imigração, mas não de portas escancaradas. Para qual entendedor, meia palavra basta. Mas, de uma maneira mais clara, e para fazer com que todos entendam isto, talvez você está acompanhando agora, começou agora a acompanhar esses processos aqui de Portugal, para entender como isso funciona, você está querendo montar o seu projeto. Então, vamos lá. O que significa isso? O que o governo quis dizer com esta deixa que está logo na matéria dizendo isto? Somos um país de portas abertas à imigração, mas não de portas escancaradas. Diz a matéria de que este é o princípio do governo, este é o princípio que o governo quer adotar, não é, para os processos de imigração. E isto tem a ver com todas as situações que foram detectadas no passado, que ocorreram durante o período do governo socialista, e não só, talvez antes também, mas recentemente no governo socialista, e que se detectaram, que o CEF se deparou com isso, depois do CEF, depois da AIMO, e se deparam com situações que são realmente de extrema preocupação para o Estado português e para a Europa como um todo. Por quê? Porque existem verdadeiras organizações criminosas que trazem para Portugal pessoas, pode-se dizer, em sistema de escravidão, porque é uma imigração ilegal, pode ser também um tráfico de pessoas, onde essas pessoas chegam aqui, vão trabalhar em qualquer lugar, recebem um valor irrisório a termos de pagamento, e, na verdade, ainda tem que pagar hospedagem, alimentação, documentação e outras coisas que são prometidas e que, por muitas vezes, não sequer são cumpridas. E estas pessoas, então, acabam indo para um buraco, indo para uma situação que é inadmissível a nível humanitário, porque ficam sem morada, ficam sem trabalho, ficam sem alimentação digna, ficam sem uma resposta do governo, porque não há como contornar. E isto virou uma verdadeira febre. Tá? A imigração, neste sentido, ela foi avassaladora nos últimos tempos. E por estas razões, este governo que agora está assumindo já deu o recado. Nós vamos continuar com a imigração funcionando, porém, com critérios diferenciados, não de portas escancaradas. Este é o termo que é usado por eles.
neste documento, e já era usado na época da campanha, quando estes, né, partidos se colocaram à disposição, disputaram aí o pleito eleitoral e agora estão no poder. Assim, né, essa promessa de uma imigração controlada, ela vai refletir no quê? Para você que está aí fora, que está pensando em vir para Portugal. Muito provável. Bom, Portugal vai ter que, primeiro, implantar o sistema de controle de fronteiras, com coleta de dados biométricos, com coleta de imagem, né, facial, olhos e tudo mais. Tudo isto é obrigatório para Portugal. Para quê? Porque Portugal tem um processo de entrada. Portugal não é um país do centro da Europa, Portugal é um país extremo da Europa. Portugal é um país que tem fronteiras internas e externas. Então, tem que controlar o tráfego de entrada das fronteiras externas e também das fronteiras internas. Então, este processo vai se dar e é obrigatório, caso Portugal não cumpra com este processo, com este programa, que já foi aprovado e implantado por uma série de outros estados aqui da União Europeia, o que vai acontecer? Portugal pode ser excluído do processo do Schengen. Isso não vai acontecer certamente, o dinheiro já foi, né, já está aí, já está preparado, já está tudo pronto, portanto, daqui a pouco isso começa a ser implantado nos aeroportos e portos e fronteiras terrestres em Portugal. Desta maneira, terá-se um controle maior sobre entradas e saídas. E nós não podemos esquecer que, com isto, vai haver também um outro processo de controle, um outro filtro que certamente será aplicado no que diz respeito aos vistos. Os vistos, por exemplo, de trabalho, porque é muita gente que diz que vem procurar trabalho em Portugal. Então, os vistos de trabalho vão ser também reformulados em determinadas áreas, em determinadas partes. Por quê? Porque o que se pretende é uma imigração com qualificação, aonde as pessoas tenham capacidade técnica e sejam de interesse para Portugal. Não é uma imigração livre e aberta que traga qualquer pessoa para Portugal. Existem pessoas que vêm e não conseguem se inserir no mercado de trabalho porque não têm a mínima condição, não têm a mínima qualificação. Então, neste aspecto, deve haver aí um apelo. Depois, o segundo passo, qualificar o imigrante. Depois, mesmo qualificado, ele deve vir com um contrato de trabalho ou com a promessa de contrato de trabalho. Então, o visto de procurar trabalho certamente deverá sofrer algumas interferências, assim como também aquele visto do trabalhador subordinado que já existe há muito tempo, que é o visto da categoria D1, aonde a pessoa vem para trabalhar em Portugal com um contrato já firmado com a empresa. Então, estes dois pilares, vamos dizer assim, estes dois tipos de visto devem sofrer aí algumas alterações e, além disto, é muito provável que possa retornar o índice que já existia, que o CEF já tinha antigamente, e que talvez retorne, eu digo talvez retorne, que seriam os índices de qualificação e os índices, por exemplo, numa determinada categoria nós temos 10 mil vagas. Portanto, se essas 10 mil vagas estão preenchidas, estão completas, nós não temos mais visto para esta categoria profissional. E assim, desta forma, o processo começa a se organizar. Um dos problemas, evidentemente, é, com as portas escancaradas, como diz a matéria, o problema da criminalidade, que vem aumentando em Portugal, isso é fato, não há o que discutir. Depois nós temos os problemas da moradia, em que as pessoas chegam, não conseguem trabalho, não conseguem entrar no mercado de trabalho, portanto não conseguem remuneração, e sem remuneração não se vive, não se alimenta, não se tem saúde, não se tem educação e não se consegue a moradia. Porque o aluguel tem que ser pago, né? A renda tem que ser paga. E essas pessoas acabam ficando aonde? Ou ficam lá, como se vê, como é visível de Portugal, vai estar lá pelas ruas aqui, nas maiores cidades, você vai encontrar uma série de pessoas que estão dormindo nos abrigos, estão dormindo nas estações de metro, estão dormindo lá no Oriente, embaixo na garagem do Oriente, e por aí afora. Por quê? Porque as pessoas não têm condição, não poderiam estar aqui nesta condição. Chega a ser desumano.
e outros que vão para alguns albergues, para alguns locais, em que acabam um espaço de 20 pessoas, ficam 100 pessoas. Também não é uma condição ideal para se residir e para se ficar, né, para permanecer em Portugal. O que diz ainda a matéria que, para o governo, há, abre aspas, legislação ineficaz, fecha aspas, e há, abre aspas, falta de articulação entre o setor público, privado e social, fecha aspas, tem contribuído para a proliferação de redes de tráfico humano que acarretam problemas sociais complexos, como o desafio da habitação e a persistência de fenômenos xenófobos. Portanto, o governo está preocupado com essa série de situações e isto vai justamente fazer com que venham aí algumas alterações. O executivo propõe, por isso, apoiar as forças de serviço de segurança para prevenir a imigração ilegal e tráfico humano, mas também protegerem as vítimas. Por outro lado, são mencionadas medidas de integração e inclusão social dos imigrantes, como garantir a aprendizagem de língua portuguesa, o conhecimento da cultura portuguesa e apoiar associações de imigrantes para que possam se envolver no planeamento, tá, e na avaliação dessas políticas públicas a nível nacional. Uma coisa que chama a atenção, e também está aqui grifado, inclusive, nesta matéria, limitar autorizações de residência. Por outro lado, esta é também uma preocupação para as autoridades, né, porque ela poderá sofrer alterações que se baseiam nos contratos de trabalho previamente celebrados. Voltamos àquele ponto. Contratos de trabalho previamente celebrados, ou através de um visto de procura de trabalho. Estas duas ferramentas, estes dois tipos de visto aqui, vão ser o mais importante para quem queira vir a Portugal a partir do momento em que isto for aprovado, em que isto passar a ser alteração, porque vem aí alterações na lei de estrangeiros, isto depois vai ser regulamentado, tenho certeza disto, isto vai mudar, alguma coisa muda. Não é? Estas autorizações, não é, apresentadas através de um contrato, através de um visto de procura, isto vai ser um grande, vamos dizer assim, projeto. Essa é a grande ideia para segurar a imigração desenfreada. Ainda eles falam aqui de incentivos fiscais e prêmios, e dificilmente o jovem regressa a Portugal, porque eles também querem reter o jovem em Portugal, não querem que ele saia de Portugal, porque o jovem português, formado em Portugal, com toda a estrutura, com toda a condição, saindo de Portugal, ele abre a porta para que o imigrante venha e ocupe o seu lugar. Então, esta é outra frente de trabalho, esta é outra frente de ação do governo, no sentido de manter o jovem português aqui e não deixar com que ele saia. Vamos ver se isso vai funcionar. Isso é a proposta apresentada pelo governo. Agora, daí para diante, vai ter que trabalhar muito, envolvendo muitas instituições e muitos órgãos do próprio governo, para que isto seja realidade. Também, né, essas políticas devem ser desenvolvidas por quem, na finalidade? Pela AIME, organismo criado após a extinção do chefe, e que, entre aspas, terá de se adaptar, fecha aspas, para garantir e possuir os, abre aspas, meios e competências necessários para desempenhar estas funções de atração e retenção de talento nacional, fecha aspas. Além da AIME passar por ter competências de imigração, a sua recente reestruturação será avaliada, olha o detalhezinho aqui, a sua recente, né, formação vai passar a ter competência e vai ser avaliada para corrigir falhas legais, operacionais e de conflito de competências. Sim, porque há um conflito de competências. Vamos começar de trás para frente. Vai na AIMA, não, isso não é na AIMA, isso é no RN. Vai no RN, não, isso não é no RN, isso é na AIMA. E a pessoa fica aqui, que nem uma bola de ping-pong, tomando pancada dos dois lados, e não sabe para onde ir. Muitas vezes cai da mesa, né? E fica no chão, e não sabe para onde correr, e acaba se colocando numa situação de risco. São operacionais as falhas, porque o sistema não funciona, o sistema não está funcionando. Basta perguntar para qualquer imigrante que precisa de uma renovação de um título de residência, que precisa de um cartão definitivo para residência em Portugal,
que precisa fazer uma manifestação, que está com a manifestação feita e não consegue nada de informação da AIMA, uma simples certidão de tempo de residência para quem precisa de um processo de nacionalidade não é emitida. Existem, inclusive, delegações da AIMA que não fazem, e dizem isso escancaradamente, nós não vamos fazer este documento para o senhor. O senhor procure outra delegação. Aqui nós não fazemos. Ora, o documento é necessário. A ordem é fazer. Ele está previsto em lei. Ele está previsto, né, para o processo. E simplesmente a delegação vira para você e diz, não faço, procure outra. Enquanto que tem outras fazendo, algumas se negam a fazer isso. Ou seja, é o fim da picada. É o absurdo do absurdo. Que um órgão público se negue a fazer aquilo que a lei determina que ele faça, que é de sua competência. Mas esses são só alguns dos exemplos. São outras situações ainda que são idênticas ou até piores. Não é? Então, corrigir falhas legais. Gente, existe uma infinidade de coisas que devem ser ajustadas. Por incrível que pareça, o governo teve, desde 2022, tempo suficiente para se organizar, ainda quando falávamos no governo socialista. Passados todos estes meses, né? Passou 22, passou 23 inteiro, e não conseguiram organizar a tal da nova Agência para a Integração, Migração e Asilo. É lamentável. É lamentável que tal tenha acontecido, mas esperamos, né? Temos esperança de que este governo, que assume agora, e diante destas colocações, faça sair do papel e vá à prática, e que faça funcionar esta agência de uma maneira adequada, de uma maneira em que o imigrante tenha, dentro do lapso de tempo, não vou nem dizer aquilo que está previsto em lei, porque isto eles não vão conseguir a curto prazo, não, nem a médio prazo, porque o volume de imigrantes é tanto. Talvez no futuro isto seja diferente, porque se realmente conseguirem segurar a entrada de imigrantes, o sistema consiga tomar um ritmo mais acelerado. Agora, da forma como está hoje, a entrada enorme de pessoas e uma agência que foi recém-criada, de qualquer jeito, né, do jeito que não tem pessoal, que não tem estrutura, que não tinha. Quando foi criada, não tinha nenhum site, não tinha nenhuma ferramenta de trabalho. Isso tudo foi criado logo em seguida. Mas tinha lá desde 2022, quando o CEF já sabia que seria extinto. O governo decretou a extinção, melhor dizendo. Então, vamos ver o que vem por aí. O que se espera é que o fluxo de serviço comece a correr de uma maneira melhor, de que os controles de fronteira que serão implantados passem a vigorar, de que os vistos sejam realmente uma ferramenta necessária para o imigrante vir a Portugal, e desta forma vir sem ter problemas de se legalizar. Porque esta história, e aí nós vamos falar de novo no artigo 88 e 89, fora o restante, vem depois e por aí. Mas vamos falar desses dois artigos, em que a pessoa se diz turista e quando se sabe que não é. Eu sei que esta pessoa está entrando para trabalhar aqui, para ficar em Portugal, para morar em Portugal. Ou ainda, pior, né, conseguir um documento português e depois sair pela Europa fora. Então, tem uma série de situações e de coisas que devem ser revistas. Vamos, que o governo tenha sucesso, que consiga resolver isto e tudo mais do que tem pela frente. É o nosso voto de esperança e para você, que é cidadão estrangeiro, que está aí pretendendo vir a Portugal, fique atento, fique ligado, acompanhe o canal, acompanhe as informações de Portugal para que você não caia numa cilada, para que você, quando resolver iniciar o seu programa, inicie ele com fundamento, com base em situações legais e reais para que o seu projeto seja coroado com êxito. Este é o recadinho de hoje. Vamos então adiante. Desejamos a todos uma excelente semana. Vou deixar a matéria aqui embaixo. Podem comentar, podem criticar, podem fazer o que seja. Aqui no nosso Instagram, tá?
pode mandar para o Instagram também, lá também tem material. E se quiserem saber tudo aquilo que já fizemos antes, vem mandado em nossas playlists, é extenso, tem bastante material, um material interessante para você poder analisar. Ok? Senhores, um grande abraço a todos e até a próxima. Esteja bem.